Olá, meus irmãos, graça e paz. Cláudio Souza. Vamos estudar neste vídeo a nossa nona lição da revista de jovem da Escola Bíblica Dominical deste primeiro trimestre. Lembrando que estamos estudando a epístola escrita por Tiago. E recapitulando, Tiago, este que escreve essa epístola, ele não era discípulo ou apóstolo de Jesus Cristo, não era um dos 12 apóstolos. Lembrando que Jesus teve 2 apóstolos entre os 12, que se chamava Tiago. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, que eram pescadores, e também o outro conhecido como Tiago, filho de Alfeu, ou em outras passagens da Bíblia é chamado de Tiago Menor. Esse Tiago que escreveu essa epístola era o Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Tá? Ele se rende a Cristo após a ressurreição de Jesus. Paulo vai escrever lá aos Coríntios que Jesus apareceu para este Tiago após a ressurreição. Antes de Jesus aparecer, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, o apóstolo Paulo citando quando Jesus apareceu para seu meio-irmão Tiago. Tiago, ele se torna o líder da igreja de Jerusalém, tá? E aqui ele escreve sua epístola para os cristãos judeus que estavam dispersos, que precisaram fugir, se ausentar, foram forçados a abandonar Jerusalém para preservar suas vidas, em virtude da grande perseguição que se intensificara contra os cristãos ali no primeiro século. Então, Tiago, ele escreve essa carta, a carta de Tiago, ela é prática, é praticidade, são ensinamentos do dia a dia de como o cristão ele deveria lidar com as diversas situações que ocorrem na vida de um cristão. E Tiago traz ensinamentos práticos para o viver diário. Nossa nona lição, ela traz como título Autenticidade e Julgamento Alheio. Vou falar sobre a importância, o cuidado, né, que é preciso ter quando se vai falar de outra pessoa. Jesus vai ensinar em Mateus capítulo 7 para nós olharmos para nós antes de apontar o outro, tá? O nosso texto principal, o texto áureo, está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O resumo da lição diz: Deus, em sua soberania, é o único juiz com conhecimento perfeito e justiça imparcial. Vamos estudar, aprender um pouquinho mais sobre a importância, o cuidado que precisamos ter para não estarmos apontando o pecado, a falha do outro. A gente vê muito isso, né? Se aponta a falha do outro, o pecado do outro, mas esquecemos que todos os dias pecamos. Já pensou se Deus agisse da forma que agimos? Não tinha ninguém na face da terra, irmãos. Então vamos aprender com Jesus os ensinamentos que ele dá ali no Sermão da Montanha, está lá em Mateus capítulo 7. Tá? Não julgueis, para que não sejamos julgados. Tá?
Então, os objetivos da lição: compreender a natureza do julgamento alheio, explicar a soberania de Deus como único juiz e destacar a importância da humildade e a compreensão entre os irmãos. Você fala mal do seu irmão? Você julga? Cuidado, cuidado, porque teremos que prestar contas a Deus a partir das nossas ações, tá? A carta de Tiago, ela nos ensina a respeito do falar mal e sobre o julgar o irmão, tá? Então vamos nos atentar sobre nossas ações. Então, como nós temos estudado ao longo das nossas lições, essa epístola escrita por Tiago, ela é prática, irmãos, são conselhos práticos para uma vida cristã próspera. A gente vê isso no Antigo Testamento, lá no livro de Provérbios também, né? São ensinamentos práticos. Por isso Tiago também é conhecida, essa carta de Tiago, ela é conhecida como o Provérbios do Novo Testamento, porque são conselhos práticos, né, do dia a dia. Como cristão ele deve portar-se, né? Como ele deve agir diante das diversas situações, das diversas circunstâncias que precisamos, né, lidar diariamente. Então, os cristãos aqui, eles estavam longe de sua pátria, de sua casa. Tiago começa dizendo às 12 tribos que andam dispersas. Então, apesar da perseguição, Tiago traz ensinamentos práticos para o cristão aplicar na sua vida diariamente. Aqui ele fala sobre não julgarmos o nosso irmão, entende? Então, ele nos exorta ou nos encoraja, né? Ele fala que todo e qualquer julgamento pertence exclusivamente a Deus. Deus é o nosso Criador, Deus é juiz. O texto bíblico de referência dessa nossa nona lição está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, versículos do 1º ao 5º, e na carta aqui de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem que fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Olha as perguntas que Tiago fala. Tu está julgando o teu irmão? A gente precisa ter cuidado. É um sacrifício para que uma pessoa se converta a Cristo, é uma batalha tremenda no reino espiritual. Quando essa pessoa chega na igreja, dá trabalho para essa pessoa chegar na igreja e permanecer na igreja. Há um esforço, um trabalho conjunto entre nós, servos de Cristo, mensageiros do reino de Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence essa pessoa do pecado, da justiça, do juízo,
Há um trabalho constante e contínuo no discipulado desta pessoa. Mas tem alguns que se dizem cristãos que se tornam instrumentos do diabo para matar estes que foram alcançados para o reino de Deus. É muito fácil criticar, apedrejar, apontar o pecado alheio, mas esquece de que todos os dias pecamos, erramos. É muito fácil apedrejar aquele que pecou, aquele que errou, aquele que caiu, condenar, matar espiritualmente esta pessoa. Mas esquece de olhar para dentro de si e olhar e ver que está de pé porque Deus é misericordioso. Porque senão seríamos uma caricatura. Entende? Então precisamos cuidar, irmãos, da nossa língua. Tiago fala sobre isso. Da nossa vida. Antes de apontar o erro do outro, por que não vamos orar por ele? Assim como a palavra de Deus nos orienta. Entende? Vamos praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não seja apenas ouvinte, pratique o que a palavra de Deus ensina. O primeiro tópico da nossa lição é a natureza do julgamento humano. Cuidado com a precipitação, falta de conhecimento, julgamento e orgulho. Então, muitas vezes, julgamos precipitadamente uma pessoa sem conhecer todo o fato. Apenas sai compartilhando, sai comentando, sendo instrumento do diabo para matar aquela pessoa espiritualmente, né? Então, esse julgamento pode nos levar a cometer injustiças. Imagina se fosse você no lugar desta pessoa. Você gostaria que agisse com você do jeito que você está agindo? Coloque-se no lugar do outro. Coloquemos no lugar do outro, irmãos. Não vamos ser canal do diabo para matar vidas. A gente observa nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, quando um pregador, uma pregadora, um ministro, uma cantora, um cristão peca, cai, sai compartilhando, divulgando, escancarando, em troca de alguns cliques, de algum dinheiro, divulga o pecado do irmão, mata aquele irmão espiritualmente falando. Não sejamos instrumento do diabo, irmãos. Vamos tirar a trave do nosso olho, como Jesus ensina. Não sejamos hipócritas, porque todos os dias pecamos. Tá? Todos os dias pecamos. Então, somos limitados em nosso conhecimento. Por isso, quando julgamos os outros, baseamos-nos geralmente em informações que muitas vezes podem estar incompletas ou até mesmo erradas, equivocadas. Entende? Aí Tiago prossegue dizendo que quem fala mal de um irmão, julga a seu irmão, na verdade fala mal da lei e julga a lei. Ou seja, quem julga seu irmão está assumindo um papel de juiz. Um papel que pertence somente a Deus, o nosso Criador. Ao julgar, né, a lei,
A pessoa coloca-se acima dela, assumindo uma posição de autoridade que pertence somente ao Criador, somente a Deus. O julgamento humano ele é frequentemente influenciado pelo nosso orgulho. Sim, né? Ao julgar os outros, muitas vezes nos consideramos melhores, mais justos do que o outro que caiu, que pecou, ignorando nossos próprios defeitos, nossas próprias falhas. Cuidado. Observe o que João escreveu lá no Evangelho, capítulo 8, a partir do versículo 3, falando daquela mulher que foi pega em adultério. Pegaram a mulher e o homem deveria ser levado também. Não levou, levaram sua mulher diante de Jesus e disse, olha, foi pega num ato de adultério. E a lei diz que tem que ser apedrejada. E tu o que dizes? Jesus pregava o amor, o perdão. A lei dizia que tem que ser apedrejada. Aí levaram até Jesus com o intuito de pegar Jesus, de tentar pegar Jesus numa falha. Aí Jesus começa a escrever e lança no rosto deles a caricatura que eram. Pecaram? A moça pecou? Sim, pecou. Mas Jesus vai além, Jesus perdoa, Jesus diz, aquele que não tem pecado, quem de vocês aí não pecou, não tem pecado, seja o primeiro a apedrejar ela. Pode lançar a pedra quem está puro aí de coração, quem não tem pecado nenhum. Atire a primeira pedra, pode apedrejar, se você é limpo de coração. Aí cada um percebeu a podridão que tinha dentro de si e começaram a sair, um após o outro. Porque é a misericórdia de Deus, é o perdão de Deus que nos mantém de pé. Porque todos os dias pecamos, mas apontar o erro do outro é muito fácil. É muito fácil. Não sejamos hipócritas, irmãos, né? Então o orgulho ele é um sentimento negativo que nos faz sentir superiores ao outro. Ele nos impede de enxergar as nossas próprias falhas e nos leva a focar no erro do outro. Apontar a falha do outro. A Bíblia Sagrada, né? Nas Sagradas Escrituras, esse sentimento de orgulho ele é repetidamente condenado como um pecado que nos afasta de Deus. Quando julgamos os outros com base em nossas percepções e sentimentos, estamos dizendo que somos melhores do que o outro, que somos justos, que somos melhores do que aquele que caiu, do que aquele que pecou. A gente precisa ter cuidado, né? Só existe um único juiz, um único legislador. Tiago diz isso aqui, que é Deus. Tiago capítulo 4, versículo 12. Um só legislador e juiz, que pode salvar e destruir, que é Deus. O segundo tópico da lição, a soberania de Deus como único juiz. Deus conhece tudo, a justiça perfeita de Deus, a autoridade exclusiva de Deus. Então aqui no capítulo 4, versículo 12 de Tiago, onde ele afirma que há só um legislador e um só juiz, que é Deus, irmãos, né? Só Deus pode destruir, só Deus pode salvar. Aí diz assim, tu, porém, quem és que julga o outro? Deus é o único que pode, é o que possui conhecimento perfeito. Deus é onisciente, Deus sabe
todas as coisas, né? De todas as situações, de todas as intenções do coração do homem. No livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10, está dizendo lá que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Aí Deus responde no versículo 10, eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração do homem, para dar a cada um segundo as suas ações, dar recompensa das nossas ações. Deus conhece. O salmista, no Salmo 139, vai dizer: tem como se esconder, ausentar, esconder alguma coisa de Deus? Ele sonda, ele conhece o coração de cada pessoa, né? Então Deus tem autoridade para julgar, para salvar, para destruir. Deus é o Criador. Não sejamos uma maldição na vida do nosso irmão, né? Então Deus conhece cada detalhe de nossas vidas, nossos pensamentos, nossas intenções, nossas motivações, nossas circunstâncias. Ele conhece o que está lá dentro do coração. Não sejamos canal do mal para apontar o erro do nosso irmão quando todos os dias erramos. Estamos de pé porque Deus nos sustenta. Ele vê além das aparências e entende a totalidade da situação. Eu e você não, nós somos chamados para abençoar vidas, para cuidar de vidas, não para ser um instrumento do mal, para atacar os nossos irmãos, né? Então, somente Deus é justo. A justiça de Deus, ela é imparcial, tá? É parte da sua natureza santa, ao contrário do ser humano que é imperfeito, que é falho, que é injusto. Deus é a verdade. Em Deus não há injustiça. Então, Deus é o justo juiz. Deus é o legislador. A lei do Senhor, ela é perfeita. Ela não é tendenciosa, tá? Então, Deus possui autoridade exclusiva para julgar, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele conhece cada um de nós e, conforme diz a palavra, cada um de nós daremos conta a Deus de nós mesmos, né? Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, está apontando ali que haverá um julgamento final, onde o Senhor julgará todos os seres humanos com base em suas ações e em sua fé em Cristo. Com base em suas ações. Nossas ações, será que minha ação, será que tua ação, será que minhas atitudes, será que tuas atitudes têm agradado a Deus? Será que já nos colocamos no lugar deste irmão que caiu, que pecou, está sendo apontado, está sendo ridicularizado? Será que se estivéssemos no lugar dele, se estivéssemos no lugar desta pessoa, como gostaríamos de sermos tratados? Será que não seria muito melhor sermos acolhidos, abraçados, tratados, mas com amor, ao invés de apontar, de ridicularizar, de compartilhar a desgraça alheia? Tomemos cuidado, irmãos. Veja o exemplo aqui de João capítulo 8, com aquela mulher que foi pega em adultério. Jesus tinha poder para condenar aquela mulher, assim como a lei dizia. Mas Jesus veio pregar o perdão, pregar o amor.
E no final ele diz àquela mulher: nem eu te condeno, vai e não peque mais. Mas aqueles que estavam olhando para o pecado da outra, do outro, e esquecendo de olhar para dentro de si, Jesus diz: se não tem pecado, atirem a primeira pedra. Sepulcro caiados, como diz a palavra de Deus. Cheio de erro, cheio de pecado. Deus conhece o meu coração, conhece o teu coração. Cuidado com as nossas ações. Entende? Precisamos ter cuidado com as nossas ações. O terceiro tópico da lição, a humildade e a compreensão entre irmãos. Evitemos criticar. Vamos exercitar o amor, né? Amar. E assim como diz a palavra de Deus, sejamos misericordiosos, né? Tiago nos aconselha a não falar mal uns dos outros. Aqui no versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem que fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E quem é juiz é Deus. Não é eu, não sou eu. E não é você. Entende? Não sou eu e nem é você. Então precisamos ter uma atitude de humildade com os nossos irmãos, reconhecendo nossas próprias falhas, né? Falibilidades, ao nos lembrar de que somos pecadores e que necessitamos da graça de Deus, nos tornamos mais humildes e menos propensos a criticar e a falar mal do outro, tá? A palavra de Deus nos ensina a amar. Nos ensina a amar. Em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40, olha o que está dizendo. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Deus em primeiro lugar, depois o teu próximo como a ti mesmo. Porque tu não vai querer o mal do teu próximo se tu fosse ele. Entende? Então, a nos lembrar de que somos pecadores, de que necessitamos da graça de Deus, nos tornamos mais humildes e menos propensos a criticar a falha, a queda do outro. Quando você for criticar alguém, lembre-se do que Jesus ensinou aqui. Ame a Deus em primeiro lugar, depois o outro como a si mesmo. Se ponha no lugar do outro. Talvez o meu pecado, o teu pecado não seja igual ao do outro, mas pecamos. Erramos, pensamos errado. Todos os dias. Todos os dias pecamos. Cuidado. Aí Jesus diz, em Mateus capítulo 7, tira a trave que está no teu olho. Olha para dentro de você. Você não é melhor do que o irmão que caiu lá, não. Entende? Então a gente precisa ter cuidado. Jesus nos ensina isso em Mateus, que devemos primeiro remover a trave do nosso próprio olho, antes de tentar remover o cisco do olho do nosso irmão. Quando amamos o próximo como a nós mesmos, tratamos as falhas do outro como a nós mesmos, né? Compreendendo, orando, intercedendo pelo nosso irmão. Ser misericordioso, né? Uma atitude de compreensão e misericórdia reflete o caráter de Cristo em nossa vida. Foi assim que Jesus agiu com aquela mulher que foi pega em adultério. A lei dizia que ela teria que ser apedrejada, sim. Jesus pregava o amor, pregava o perdão. Jesus
agiu dentro da lei, exercendo o amor e exercendo o perdão. Ok, se vocês são perfeitos, aquele que é perfeito, aquele que nunca erra, aponte e apedreje. E saiu cada um envergonhado, que estavam podres por dentro. Só Deus conhece o coração de cada um de nós. E Ele sabe onde erramos, como erramos, o quanto erramos. E todos os dias, quando dobramos nosso joelho, quando oramos e pedimos a Ele perdão, Ele nos perdoa e diz, vai, não peque mais. Mas estamos apontando o erro do nosso irmão. A carta de Tiago, leia, estude, é prática. É ensino prático, tá? São conselhos práticos. Precisamos perdoar para sermos perdoados. Que Deus te abençoe, irmãos.